Nós demos ontem aqui no DF no ar uma notícia que parecia boa. Uma redução de 18 centavos no preço da gasolina. Eu disse parecia porque o que vimos nas bombas foi exatamente o contrário. O preço andou subindo. Como explica isso? Ficou todo mundo sem entender nada, claro. E é por isso que eu chamo aqui a Maíra Guedes agora para ver se já temos algumas respostas. O que diz, por exemplo, Maíra, o Sindicombustíveis? Vamos por partes, porque a gente quer ver alguns lados dessa história para poder fechar essa conta, né? Bom dia para você. Oi, Neila, bom dia também para quem está acompanhando a gente aqui no DF, no ar, para aqueles motoristas que dependem do combustível e que foram pegos de surpresa, mesmo com o anúncio da Petrobras, dessa redução no valor do litro da gasolina para as distribuidoras, uma redução de 18 centavos, mas quem veio a um posto de combustível se deparou com, na verdade, um aumento que em alguns locais chegou a ser de até 50 centavos no preço do litro. Para a gente entender um pouquinho essa história, viu, Neila? Quem anunciou essa redução foi a Petrobras, dizendo que foi uma redução de quase 5%, passando de R$ 3,73 o preço do litro para R$ 3,53. Portanto, uma redução de 18 centavos. Levando ao pé da letra, a gente imaginava que também teríamos uma redução de 18 centavos. Isso numa conta bem grosseira, bem grotesca na realidade, só para a gente entender. Anunciou uma redução, a gente imagina que aqui na bomba também vai ter essa redução. No início, o pessoal estava vendo ali a gasolina a R$ 5,10, R$ 5,08, R$ 5,09. Porém, em vários postos ontem, justamente quando a Petrobras anunciou a redução, esse valor chegou a R$ 5,80, R$ 5,85, chegando quase aos R$ 6,00. E todo mundo ficou sem entender porque há uma redução na Petrobras e na bomba de combustível a gente vê exatamente o contrário, um aumento desse valor. Bom, a gente entrou em contato com o Sindicombustíveis, viu, o Neila? E a gente teve a seguinte resposta. Houve um anúncio da Petrobras para reduzir esse valor no final de julho. E aí os donos de postos reduziram. Depois disso, houve mais uma redução pelos donos de postos, que não acompanhou um anúncio de redução da Petrobras. Foi uma promoção que os postos fizeram por causa dos estoques que estavam ali. Porém, essas promoções foram encerradas. E aí, para suprir aquele valor que foi cobrado anteriormente, menor, mais baixo, os donos tiveram que aumentar um pouquinho mesmo diante desse anúncio recente da Petrobras. Essa teria sido a argumentação do Sindicombustíveis. E, claro, a gente também tem uma entrevista do presidente explicando um pouquinho melhor isso. Vamos ouvir. Muitos têm perguntado por que aconteceu, coincidentemente, na segunda-feira, um reajuste nos postos, o que não é verdade, não houve reajuste. Do último dia 28 de julho, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, que solta semanalmente o preço médio praticado no mercado do Distrito Federal, ou seja, à época, em 29 de julho, o preço praticado no Distrito Federal médio era de R$ 5,91. Veja que de lá para cá não ocorreu nenhum reajuste na Petrobras. Entretanto, vários postos começaram a baixar seus preços numa guerra de preços que tem acontecido constantemente aqui na região do Distrito Federal e parte do entorno. Então os postos começam a baixar os seus preços, vão baixando, reduzindo as suas margens. As margens dos postos de combustíveis variam de 30, 50 até 80 centavos, vai depender do revendedor. E aí vieram baixando as suas margens e começaram a vender produto, às vezes até mesmo muito perto do preço de custo, em torno de R$ 5,05, R$ 5,07. O que aconteceu foi que vários revendedores, depois de um período de 2 semanas em promoção, decidiram voltar ao patamar muito próximo que era o período início de agosto, que estava, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, um órgão oficial de governo, que pega o preço médio praticado no Distrito Federal de R$ 5,91. Sabe o que dá nó na cabeça do consumidor, Maíra? É que quando estava lá para R$ 8,00, ninguém fez promoção. Aí agora que a Petrobras está reduzindo, eles estão fazendo promoção junto e é difícil a gente entender e ainda mais quando a gente pensa nesse preço combinado. Todo mundo combinou junto de levantar, todo mundo combinou junto de abaixar. A gente teve fiscalização aqui na semana passada, investigando o cartel dos postos de combustíveis, preços combinados e isso é proibido. Então agora está confirmado.
a turma está aumentando na hora que quer, está diminuindo na hora que quer, então o reajuste vem da Petrobras e a gente não consegue ter alcance nesse reajuste e a desculpa é uma promoção. Não sei se isso pode. A gente tem um especialista, né, Maíra, para explicar, porque pra gente que é leigo fica complicado entender, né? Claro, Neila, e até porque a gente também leva em consideração o inverso, né? Houve aí esse argumento de que reduziu, mas aí o que tem em estoque ainda é do preço antigo, por isso não tem como usar a redução nesse primeiro momento, que tem que esperar o estoque do preço antigo acabar para comprar com um preço novo já mais barato, né? Só que quando a gente vê o contrário, quando a Petrobras anuncia um aumento, imediatamente também nas bombas a gente presencia esse aumento e aí não há esse argumento do que está em estoque. Então, o inverso também acontece. Quando é para reduzir, a gente não vê de imediato, mas para aumentar, a gente já vê no dia seguinte, né? Claro que a gente está falando como consumidor, como pessoas que não leigas no que diz respeito à composição, ao valor geral. E claro que a gente, sim, conversou com o economista para que a gente possa entender melhor essas promoções, esses aumentos, essas reduções que estão sendo feitas aqui no Distrito Federal. Vamos dar uma olhadinha nessa entrevista. Os reajustes dos combustíveis que se tornaram muito frequentes, muito mais frequentes nas últimas semanas, e que são grandemente explicados pelo momento eleitoral que a gente vive, vem criando uma certa confusão, ou talvez incompreensão, entre revendedores e consumidores. Principalmente porque, até certo ponto, como é natural, existe uma defasagem entre os anúncios das alterações de preços e seus reflexos nas bombas de gasolina. Não é só o consumidor, de certa forma, que cria uma expectativa muito grande em torno dessas variações e nem sempre está muito informado. Mas os próprios postos não têm, muitas vezes, agilidade suficiente para proceder a essas alterações assim quase que instantaneamente. Por outro lado, bem verdade, também a gente sabe que é cômodo e às vezes vantajoso retardar as atualizações de preços e gerar um ganho com os estoques já pré-existentes, né? Quando há uma redução, especialmente, claro, quando há uma redução dos preços dos combustíveis. Tá aí. Maíra, eu te agradeço as informações. A Maíra está no CI agora, onde a gasolina está R$ 5,13 e o etanol R$ 4,59. Obrigada, Maíra. A gente vai dar um pulinho, então, agora, num posto de combustível que fica em Taguatinga. Olha o preço lá. Gasolina R$ 4,99, etanol R$ 4,29. E são dois postos diferentes, tá? Tem outro com uma promoção ali de R$ 5,09. Então, a gente vê que tem variação, sim, e é importante você continuar fazendo aquela pesquisa básica, não de carro, porque você vai gastar gasolina se você sair para pesquisar. Liga para todo mundo aí, bairros diferentes, pergunta quanto é que tá aí no seu bairro, vê o caminho que você está fazendo o trajeto durante o dia, se você consegue achar um posto em que a gasolina está mais curta, anota para você não se perder, porque é assim que a gente consegue fazer economia.